Vejam bem, as causas principais dessa preocupação e dessas ameaças são as emissões globais, que são oriundas exatamente de combustíveis, um assunto do qual tenho um contato há algum tempo. Esses 75% de emissões globais de derivados de petróleo, basicamente, de gases de efeito estufa, dióxido de carbono é o principal, ele participa com 90%, vem exatamente do setor petróleo. Em 2004, um novo recorde de aumento do limite de temperatura, 1,6 graus. Essas emissões exatamente devido aos combustíveis fósseis que nós usamos. Próximo. Próximo. O que é transição energética e por que se fala tanto disso? Tem muito a ver com o que eu acabo de ler. É com aquela preocupação que acabo de falar. Exatamente, a transição é isso que nós vamos ver na nossa fala de hoje. Por que se fala tanto disso? Próximo. Por que, ao participarmos da 23ª Semana Nacional de Museus, o nosso museu da Casa de Cultura Professor Galeno se preocupou quando viu esse tema, o futuro dos museus em comunidades em rápida transformação. Rápida transformação, uma comunidade é o embrião de uma grande cidade, de um estado, de um país, do planeta. Transformação tem muito a ver com transição, porque transição é exatamente as coisas estão se transformando e precisam transformar-se de forma muito positiva para melhorar a qualidade de vida. Por que falei o futuro dos combustíveis no cenário atual? Primeiro, porque nos slides anteriores, falei bem claramente mostrando o absurdo que nós estamos vendo, que está acontecendo no planeta, das emissões exatamente causadas por combustíveis. Então, o futuro depende da gente corrigir o que os combustíveis estão fazendo hoje, os derivados de petróleo. Próximo. Por isso que escolhemos esse tema, esse título para o nosso seminário. Combustíveis no cenário atual. A nossa palestra vai ser basicamente o cenário atual sobre transição energética, combustíveis atuais, combustíveis futuros, prognósticos e reflexões. Próximo. Vejam bem, quando se fala de transição energética, quando se fala de combustíveis, quando se fala de transformação que tem que acontecer, se eu já falei que é devido ao petróleo e aos combustíveis, vem na nossa mente, combustível é energia, petróleo é energia. Então, o que é energia? O que são combustíveis? O que é transição energética? São conceitos fundamentais, principalmente quando tenho na minha frente estudantes, crianças para uma professora de 69 anos, mas muito conscientes dos problemas que já acontecem hoje. Próximo slide. Por que o tema transição energética é importante? Porque as mudanças climáticas, o setor energético responde exatamente por aproximadamente 2/3 das emissões globais de gases de efeito estufa e depende exatamente desse setor. E outra coisa, a transição energética cobra tanto de ações governamentais e políticas que simplesmente será também, tem um lado bom, será uma grande oportunidade para o Brasil, para a sociedade, para todos os segmentos que se preocupam com o planeta, mas que também querem ter qualidade de vida, alimento no dia a dia, as oportunidades de emprego, de tantos outros benefícios. Mas é um assunto que depende também, é importante, porque a geopolítica é justamente a preocupação com o local, com o espaço, geograficamente, onde as coisas acontecem. Por exemplo, vocês vão ver aí que o Brasil, quando se fala de matriz energética, nós vamos ver o que é isso, o Brasil ocupa o espaço de liderança já, podemos dizer assim. Há uma briga com os Estados Unidos e a China, mas o Brasil é, de fato, um líder. Não querem, talvez, assinar embaixo, mas nós assinamos. O aspecto geopolítico é porque há uma preocupação, às vezes, de dependência de um país no outro. Nós sabemos que o Brasil tem petróleo, mas importa petróleo.
Um outro país, quanto se importa? A questão política, geográfica e política ao mesmo tempo. Essa interação entre cooperações, entre trânsito, para que a economia, os países dependentes de combustíveis, eles realmente vão buscar quem mais pode ajudar e vice-versa. Próximo. As fontes de energia em transição, de emissão que aquela gasolina proporciona. Então, esse combustível está em transição. Então, as fontes fósseis estão em transição, as fontes renováveis também. Há 20 anos atrás, nós não se falava, nem tinha importância falar de energias renováveis. Imagina como será daqui a 20 anos. Tudo isso faz parte desse assunto transição energética. A transição energética e sua importância histórica. Pensando agora, nós podemos imaginar que desde os primórdios, vocês, alunos, na primeira parte desse evento, vocês dessa escola fizeram belíssimas apresentações em painéis, falando sobre a história da energia. Chegaram a falar, inclusive, em assuntos que eu vou falar aqui. Achei belíssimo o que vocês fizeram, foi maravilhoso. Cerca de 400 alunos lá na nossa Casa de Cultura, professor Galeno. Vocês mostraram justamente que nós passamos por outras transições energéticas, como justamente nós tivemos todas as mudanças no setor industrial e representam, já ocorreram 2 no século. Realmente são 2 transições também energéticas, porque elas fazem parte, estão conectadas entre si. O conceito atual, que significa da transição energética, é mudar de significa mudar de fontes de combustível não sustentáveis para mais sustentáveis. E o pilar de crescimento é considerado essencial a transição energética para o desenvolvimento econômico e social. Quais são os desafios da transição energética? Emissões de gases de efeito estufa, isso é um desafio. Diminuir, o ideal seria acabar, mas temos que pensar pelo menos em diminuir. A questão de esgotamento de recursos, os combustíveis fósseis, o petróleo, está caminhando para o seu final. Vou mostrar no final que isso já tem tempo marcado, previsto. A volatilidade de preços, essa flutuação da insegurança econômica, isso é realmente uma questão geopolítica, aquela comunicação entre países, entre regiões, e também o mercado é dependente, às vezes, em determinadas áreas, uns dos outros, etc. E outra questão são os impactos ambientais. Isso também altera o meio ambiente, não somente o ar, os gases, a camada de ozônio afeta também a água, o ar, desmatamentos e acidentes, tudo está correlacionado. Hoje, o consumo energético do Brasil já nos mostra que a indústria é um dos principais setores consumidores de energia. Por que eu estou falando disso aqui? Porque nós temos que saber o que é que o mundo, o que é que nós consumimos. Então, a indústria, que nós precisamos tanto, consome muita energia. E, inclusive, a indústria, desde a Revolução Industrial para cá, ela cresce estupidamente, cada dia mais. Nos últimos 50 anos, depende totalmente da energia, principalmente do setor de petróleo. Transporte, junto com a indústria, representa 2/3 do consumo total de energia. É muita coisa. 82% do consumo vem da queima de combustíveis. Então, olha só, quando se fala de energia, de consumo de energia, um carro, quando ele usa gasolina, ele está consumindo energia e está poluindo o meio ambiente. Um hospital, quando usa energia elétrica, ele está consumindo energia. E tem vários outros exemplos. Então, os combustíveis, 82%, isso aí é um somatório entre biocombustíveis e combustíveis fósseis. A eletricidade básica mesmo representa apenas 18%. Vou mostrar isso no próximo slide. Vejam aqui, 18% é da energia elétrica e aqueles 82% é de combustível fóssil e biocombustíveis. Por que biocombustível está presente aqui? Porque nós já temos biocombustível inserido na matriz energética e também dentro da gasolina. No diesel tem biodiesel, tá? 14%, e na gasolina tem etanol, 27%. Próximo slide. Isso faz com que diminuam as emissões. Então,
os benefícios da transição energética. Quando se diz assim, o que essa transição energética está fazendo? Transição energética exige um conjunto de ações, não só do governo, é sobrevivência, gente. Exige de todos nós, mas a responsabilidade maior é de que tem o poder na mão. Então, a redução dos gases de efeito estufa, principalmente a menor emissão é de CO2, mas, assim, no que diz respeito à composição dos gases. Mas como os combustíveis fósseis contribuem com CO2, isso está disparado, porque ele é um gás altamente danoso. Tá certo? Então, ecossistemas, proteção da biodiversidade natural, a questão de água e solo e qualidade do ar. Estou indo um pouco mais rápido, estou pensando no tempo de vocês, devido ao atraso inicial. Então, a política de transição brasileira, o que ela tem que fazer? A eletricidade tem que ser renovável, tem que ampliar a participação de fontes limpas, não é? Na matriz energética, vamos já ver o que é isso. Tem que ter uma indústria competitiva, ajudar setores industriais, e o próprio governo pode implementar ações e políticas que possam estimular justamente o setor industrial para reduzir essa questão do carbono, esse problema do carbono. Transporte sustentável, nós precisamos diminuir as emissões causadas por esse setor. E na seção de combustíveis, tem que ter combustíveis de baixo carbono. Baixo carbono é combustível que não emite carbono, ou que emite pouco. Próximo. Áreas de atuação prioritárias. Combater o aquecimento global, reduzir a poluição do ar, evitar a degradação de ecossistemas, diminuir emissões dos gases e preservar a biodiversidade. Vejam, nós estamos atingindo aqui um setor de extrema importância, que é a área ambiental. Falar de biodiversidade, evitar a degradação, isso atinge diretamente a qualidade da vida humana, a qualidade do ecossistema aquático, de tudo. Porque, quando altera, há o degelo, que pode causar muitos problemas, há o desmatamento, as queimadas, o calor aumenta, tudo isso causa problemas ambientais. Próximo slide. O governo tem vamos dizer assim, tem um trilema conflitante, que seria fazer um balanço, né, um equilíbrio entre esses três assuntos objetivos. O de segurança energética, nós precisamos garantir tanto fornecimento contínuo quanto confiável de energia. Isso depende do governo. A equidade energética é justamente, além do acesso que nós devemos ter, tem que ter preços justos. E a questão ambiental é a minimização dos impactos sociais e ambientais. Então, essas questões são o trilema do governo, é equilibrar essas três ações, porque uma entra em conflito com a outra, nas decisões políticas. Então, com base nisso, acabei de mostrar ali, os desafios da transição é um equilíbrio socioambiental, conciliar desenvolvimento e preservação. A reindustrialização é modernizar os processos industriais, são programas de governo, incentivo, diálogo. Nós temos grandes instituições, a Ubrabil, por exemplo, ela faz esse elo entre o governo, entre as indústrias, a empresa, para que faz essa política. Acabamos de ter o 2º encontro nacional, muito importante nessa área que a Ubrabil lidera. A reindustrialização, modernizar os processos industriais. Vejam bem, um carro que usava gasolina há 20 anos atrás, que não tinha etanol, ele precisou ajustar o seu motor no setor industrial para que o carro pudesse agora ter etanol dentro da gasolina, como agora o biodiesel no diesel. Esse ajuste também teve que ter. O Brasil foi o primeiro, não sei se outros têm, devem ter, não estou lembrando agora, carro flex, usar ao mesmo tempo ou gasolina ou o etanol. Então, nós temos o carro tem que ser adaptado para isso. É uma mudança, justamente, de modernização do setor. Inclusão social, gerar empregos e combater desigualdades. Nesse problema ambiental, nesse problema crucial,
que nós temos aí de transição, tem muito problema econômico, social. O governo precisa suprir essas questões, assim como não tem ligação direta, mas nós tivemos a pandemia, o governo teve que agir. A transição energética pode causar problemas impactantes, o governo tem que agir. Preservar a inclusão social, gerar empregos, por exemplo, e a preservação ambiental. São as ações. Próximo. Então, gente, vamos falar agora, conhecer, então, quem são os combustíveis, as fontes de energia. Né? O que é combustível? São substâncias que liberam energia ao reagir, como o oxidante, no caso, o oxigênio, fornecem calor, luz através da combustão, são essenciais para diversas atividades humanas. Esse é o conceito de energia. Combustível como fonte de energia. Vamos lá. Esse é o conceito de energia. A classificação por origem. Nós temos combustíveis fósseis ou os tipos de combustíveis renováveis e sintéticos. Tá? Combustíveis fósseis são derivados de petróleo. Tá? É pensar no diesel, no carvão, no diesel que vem na gasolina, é petróleo. Então, é petróleo, gás natural e carvão mineral. Os renováveis são os biocombustíveis, a biomassa, o hidrogênio verde, nós vamos ver o que é isso. Eles regeneram-se em período curto, por isso que eles são chamados de renováveis. Ainda tem os combustíveis sintéticos, todos são questões já de combustível do futuro. Tá? São produzidos artificialmente e podem usar matérias-primas renováveis, inclusive o CO2, o que é muito importante, vamos ver depois. Próximo. Os biocombustíveis, falar dele no presente e no futuro. A primeira geração de combustíveis é justamente o etanol e biodiesel que o Brasil já tem. Tá? Nós temos, eles são produzidos a partir de culturas alimentares. Nós temos aí o etanol, a cana-de-açúcar, o biodiesel de óleos vegetais, por exemplo. Esses são os de primeira geração. Primeira geração porque foi a primeira geração de biocombustíveis. Quando nós temos uma família, a primeira geração, vem outra geração, vem depois. Então, a primeira foi de etanol e biodiesel, a primeira de biocombustível. A segunda geração são feitos de biomassa, mas já não são alimentar, porque o biodiesel pode ser feito de vários, soja, milho e vários outros, babaçu, várias outras oleaginosas, biomassas também. E o etanol pode ser feito de cana-de-açúcar, que é o nosso caso, de milho, que é o caso dos Estados Unidos. Então, há um conflito com a área alimentar, entenderam? Então, a segunda geração é de biocombustíveis que não tem conflito com a área alimentar. Vocês vão ver, tá? Aí está dando um exemplo de como resíduos agrícolas e florestais. Ainda tem da terceira geração, que são, no caso, as algas marinhas, por exemplo. Combustíveis avançados, é o SAF, que é um combustível de aviação. Tá? Então, ele é um combustível justamente que ele é safety, ele é bem importante, já está sendo muito desenvolvido a nível de pesquisa e iniciou a ser usado na área de aviação. E biodiesel avançado para transporte pesado, já começou a ser usado também. Próximo slide. Os estados físicos dos combustíveis, esse slide foi trocado, desculpem. Tem os sólidos, o que é combustível sólido? É o carvão, a madeira, a tufa, a biomassa sólida. Líquido, gasolina, etanol, biodiesel, diesel. Os gasosos, gás natural, o GLP, que é o gás de cozinha, biogás, hidrogênio, que é outro gás. Próximo. Se a gente pensar agora para saber o que é combustível do ponto de vista automobilístico, é a gasolina, é o etanol, é o diesel, o GNV. Biocombustível é adicionado no Brasil no diesel, etanol, que é adicionado à gasolina de cana, de açúcar. Os combustíveis alternativos, que são hidrogênio, tem combustíveis elétricos, também já estão em estudos, os híbridos, combinação de eletricidade e combustíveis. Então, tudo isso está em estudo, não está ainda em processo. Os regulamentados nós conhecemos, são o que nós usamos no cotidiano da nossa vida. Esses outros estão em estudo e tudo tem a ver com a transição energética, os investimentos que estão acontecendo para que se use esses combustíveis que não prejudicam o meio ambiente no futuro. Chamador desconhecido.
Tá? Agora, se imaginar combustíveis por setor, nós podemos pensar os combustíveis que são usados na aviação, no setor marítimo, no setor industrial, no setor doméstico. O óleo combustível que se usa, por exemplo, no setor marítimo, é diferente do óleo diesel que nós usamos no carro. Então, ele tem características, inclusive, em termos de qualidade e também de demanda, de necessidade no tipo de motor que vai usar esse combustível. Então, os combustíveis são divididos aqui por setor. Então, quando se fala de combustível, nós podemos ter diversas classificações. E os domésticos, GLP, lenha, gás natural. Vamos lá. Agora, os biocombustíveis que são a atração do assunto transição energética é o etanol, o biodiesel e o biogás, o biometano. Nós temos feito de resíduos orgânicos de aterros sanitários. Muito bom porque aproveita o aterro sanitário. Próximo. Combustíveis do futuro, então. Os combustíveis do futuro são exatamente classificados como aqueles que mais têm qualidade para não emitir gases, para não poluir o meio ambiente. Então, o hidrogênio verde, só para vocês terem uma ideia, esse vai ser o combustível, o grande combustível do futuro. Ele é produzido da eletrólise. Sabe o que é isso? A água. O planeta tem 2/3. A água tem hidrogênio e oxigênio. A eletrólise é a quebra dessa molécula de água em hidrogênio e oxigênio. Imaginem, nenhum nem outro polui o meio ambiente. O hidrogênio que é produzido com energia renovável, ele realmente é o que se chama de futuro. FIOS, que são os combustíveis sintéticos. Imaginem, olha a beleza desse combustível sintético. Ele combina o hidrogênio, que foi da molécula da água quebrada, o gás hidrogênio renovável, com o gás carbônico que nós poluímos o meio ambiente do efeito estufa. Se esse combustível consumir o oxigênio, que está prejudicando todo esse impacto ambiental, vai deixar de ter poluição. Só para vocês terem uma ideia da importância desse tipo de pesquisa e do que nós podemos vislumbrar no futuro. Então, ainda tem mais outros combustíveis avançados que eles não afetam a parte alimentar. Tá? Como, por exemplo, as águas, que eu já tinha falado antes. Próximo. Então, chegamos aqui na famosa matriz energética, para entender como o Brasil está nesse cenário. Olhem bem, vocês não podem ver, está muito distante, não conseguimos projetar maior, mas a matriz energética, ela realmente reflete esse conjunto de combustíveis, energia elétrica, ou então o conjunto total de energia, que se chama de matriz energética. A matriz energética, ela inclui a matriz elétrica, porque a elétrica é aquela do consumo do dia a dia, que a gente consome, um exemplo, ligar aqui a nossa energia na luz, aquecer. Mas, no caso da energia, a matriz energética, ela inclui todo tipo de energia, inclusive os combustíveis. Combustível mais energia elétrica, mais outros tipos de energia, é a nossa matriz energética. Então, vejam bem, aquela matriz energética lá, eu pensei que estivesse aqui, é a mundial. Se vocês olharem bem, nós temos aqui, o que está em azul, maior, é petróleo, 40%. Marrom, gás natural, 23%. Cinza, carvão mineral, 27%, quase 28%. Se nós juntarmos 28 mais 23 mais 31, nós vamos chegar a um valor muito grande dessa energia. Nós vamos ver no próximo slide, em tabela, esses valores. Isso é muito maior do que aqui, o Brasil. Petróleo, 30%, e gás natural, 23%. Porque isso é a nossa parte que nós temos de derivados de petróleo, aliás, de petróleo, de combustíveis fósseis. Agora, imaginem, ainda temos o carvão mineral. Isso
ainda parece maior. Né? Isso aqui são dados da empresa de pesquisa energética do governo, e lá é do Instituto de Energia Internacional, né? Uma agência internacional de energia. Então, nós podemos ver aí que há ainda uma comparação, vamos dizer, o Brasil querendo se aproximar da matriz energética mundial. É muito difícil. E essas matrizes energéticas, esses dados, esses gráficos que geram essas figuras, essas imagens aí da matriz energética, cada setor tem uma visão, dependendo do objetivo, da data, de como você quer interpretar essas informações. Vamos para o próximo slide. Nesse slide aqui, é muito mais fácil de entender. Nesse caso aqui, já é matriz energética brasileira, segundo o Portal Solar, é um outro setor de estudos. Nós podemos ver, nesse caso, que o petróleo e todos os não renováveis, no mundo, está 85%, e o Brasil apenas 51%. Já na parte verdinha, que são os renováveis, a energia renovável, no mundo só tem 12% e o Brasil 49%. Então, há uma compensação. O Brasil está muito... A visão de muitos setores é de que o Brasil já lidera há muito tempo. Vamos para frente. Aqui foi melhor de ver. Aqui também tem outra visão, onde a gente pode ver, em cima é um gráfico em barras do mundo, aqui é também daquele portal, nós podemos ver que os 3 maiores em azul é a parte de combustíveis, a parte de fósseis, combustível não, de fósseis, né? E nós vamos ver que é muito maior do que embaixo, aqui está grifado em vermelho, correspondente do Brasil. E essa parte aqui toda de renovável do Brasil é muito maior do que a outra lá. Tá bem? Vamos na próxima, então. Então, com todas essas questões apresentadas, a política de governo ela tem que ampliar a participação no que diz respeito à eletricidade renovável. Eu estou chamando a atenção toda hora para isso, porque, de fato, há esse compromisso cada vez que a gente enfrenta esses dados e essas informações. A gente tem mais um conceito sobre a responsabilidade governamental. A indústria competitiva, mais uma vez, transporte sustentável e combustível de baixo carbono. Voltei a apresentar, né? Esse slide já tinha. Então, gente, com base nisso que a gente mostrou, vamos agora ver o cenário, aquilo que eu falei, um olhar para o passado, para ver como estamos no presente e como vai ser no futuro. O cenário, há 20 anos atrás, na área de fósseis, os fósseis eram dominantes, o setor de energia dos fósseis. Havia uma dependência quase que total, maciça, de fósseis. E não tinha nenhuma conscientização nossa, das pessoas, sobre a preocupação com a poluição, os impactos ambientais, toda essa questão climática, sobre esses efeitos, efeito estufa, etc. Os renováveis eram praticamente incipientes. A questão, olha, a energia solar e eólica, que hoje estão crescendo estupidamente e vão atingir valores altíssimos, cada dia mais, está sendo responsável pela maior participação no Brasil em renováveis na matriz energética comparada com a mundial. A liderança do Brasil tem a ver com exatamente esse setor. Os veículos, praticamente, há 20 anos atrás, não existia. E era praticamente incipiente. Quem até aqui deseja fazer alguma pergunta, por favor. Cadê? Veja que é um tema bastante novo, vocês devem estar pensando nisso, né? Nossa, é um tema bastante novo, mas extremamente atual, porque ele impacta todos os setores na nossa vida. Né? São discussões que eu diria até, Aldaléa, que envolve até questões filosóficas de existência da nossa vida no planeta. Porque se a gente não faz essa captação de transição agora, o nosso dever de casa agora, as consequências elas são dramáticas, que impactam diretamente a nossa sobrevivência, e eu diria pior, a sobrevivência do planeta.
Então, quando a doutora Aldaleia traz um tema desse, que a gente, quando ouve as notícias na televisão, notícias internacionais, tende-se a pensar que essas discussões elas não cabem em municípios como esse, tão pequeno, não é? No interior do Maranhão. Mas a gente fazendo as correlações, são fatores e consequências, e o próprio tema, que vão impactar desde os grandes centros urbanos até nós aqui. Na prática, né, eu me lembro de algumas, eu não sou da área, doutora Aldaleia, mas eu me lembro muito rapidamente de algumas pesquisas que são feitas, e perguntava se as pessoas sabiam o que era mudança climática, se sabiam o que era transição climática. A grande parte não sabia dizer o conceito, mas, na hora que perguntava, você sabe me dizer as consequências? As pessoas eram capazes de apontar as consequências. Nós, em Barra do Corda, somos capazes de apontar as consequências muito rapidamente quando se percebe o aumento das temperaturas, a escassez de chuvas. Doutora Aldaleia? Eu estou aqui mais aprendendo. Então, nós acabamos de mostrar no slide anterior como era 20 anos atrás. Nenhuma preocupação sobre conscientização do problema. Ninguém se preocupava com emissões e nenhum investimento em energias renováveis. É o ponto alto. E, atualmente, em 2025, esse crescimento dos renováveis ultrapassa 40% na matriz energética, na geração global, maior conscientização, que nós não temos, de descarbonização. Veículos elétricos, nós já conhecemos, não é isso? Veículos elétricos, quem diria? E a inserção é crescente, e a infraestrutura para isso está em expansão. Porque o carro elétrico, ele tem uma autonomia. Tá. Hidrogênio. Não, tudo bem. Então, nós vamos bem rápido, mas está próximo já. Vemos aqui, por exemplo, uma transformação acelerada é necessário, mas nós já vimos que houve uma transformação de 2025, de 2005 a 2025. Essa transformação acelerada já foi devido à necessidade que nós verificamos e as providências aconteceram nesse período de 20 anos. E o futuro? Tem que ter uma descarbonização profunda. Aquele caso do aumento de temperatura, que tem perigos até de degelo, para causar danos catastróficos. Vamos em frente. Então, com tudo isso que eu mostrei, vamos pensar no futuro dos combustíveis? Vai lá, passa lá, rapidinho. Olha o panorama atual do setor de combustível. Qual é a visão hoje, nesse momento? Em 2030, vai ter um pico de consumo. É uma previsão de uma internacional, de instituições confiáveis. 33%, o Brasil vai ter 33% de renováveis no Brasil, com participação das fontes renováveis na matriz. 2027, vamos ter recorde de carvão. Essa demanda de carvão é gigante, continuará em 2027. A matriz energética, ela realmente é a principal fonte renovável do Brasil. O petróleo ainda vai representar a parcela significativa da matriz energética nacional. Haverá cada vez mais crescimento de níveis exponenciais, já aconteceu nos últimos anos e vai acontecer nos próximos. A eólica também é uma fonte de rápida expansão, já falei isso antes. Próximo. A transição energética e os compromissos do Brasil, segundo o governo. Vai ter uma mudança no sistema energético global, afastando dos combustíveis fósseis. Esses vão nos afastar cada vez mais em direção de fontes mais limpas. Tá? As mudanças climáticas, que é tão ruim, está sendo uma motivação para que hajam avanços tecnológicos, políticas públicas para o setor e mais incentivos para a descarbonização. O Brasil tem esse compromisso de reduzir as emissões em 50% até 2030. Próximo. Isso é um compromisso já do governo.
Existe a Lei do Combustível Futuro, aprovada em outubro do ano passado, de 2024, que visa impulsionar muito, já é fato, essa mobilidade sustentável da transição energética, promovendo o uso de combustíveis renováveis. O potencial do Brasil chega a tanto com os combustíveis renováveis, a energia renovável, que a liderança global é um fato, é líder mundial na produção de biocombustíveis, já é um fato, mas, em termos de matriz energética, há sempre uma briga dos Estados Unidos com a China, porque eles investem muito, têm muito dinheiro. E quem investe muito, assim como descarbonizar os créditos de carbono, dá pontos para que o país tenha a liderança, também quem investe tem. Mas o Brasil tem tecnologia alcançada exatamente com os biocombustíveis para produzir biodiesel, produzir etanol, fazer carro que use esses combustíveis, e tudo isso faz com que a gente veja que o Brasil é, de fato, liderança. Essas tecnologias avançadas são devido a isso. O RenovaBio. Eu queria até falar do RenovaBio. RenovaBio, o programa nacional, que eu participei um pouquinho desse momento, de um momento do RenovaBio. Programa nacional que impulsiona o mercado de combustíveis através de certificações e créditos. Esse é um setor, é um programa que vive fazendo esse meio de campo, essas interações, reuniões, discussões, e também ações como esse das certificações. O RenovaBio ele foi criado em 2017, mas começou a funcionar, de fato, em 2019. E, bem na abertura desse programa, para nossa felicidade, no Maranhão, teve a primeira reunião nacional do RenovaBio no Maranhão, e eu fui presidente da comissão científica desse evento. Então, eu estive bem de perto, convidei muitos grandes pesquisadores, pessoas assim, da Petrobras, da FINEP, de outros órgãos, de indústrias nacionais. Eu consegui levar muita gente para São Luís, exatamente para discutir isso. Eu fui presidir a comissão científica. Mas queria fazer uma homenagem aqui a uma professora que foi presidente desse evento em São Luís, professora Gilza, e ela faleceu agora, recentemente, há menos de um mês. Então, eu tive a oportunidade de viver esse momento do RenovaBio. Próximo. Sim. A sustentabilidade dos combustíveis é um problema, biocombustíveis é um problema importante, e aqui eu quero chamar a atenção só sobre o ciclo de vida dos biocombustíveis. Eles têm que sempre estar ligados em ter biocombustíveis de qualidade, que funcionem bem, mas também quem faz isso é a pesquisa, os avanços contínuos, são as universidades, os pesquisadores, os investimentos na área de pesquisa, muito importante. O desafio de equilibrar a produção de alimentos com os biocombustíveis, que eu já falei antes. Biodiesel pode ser feito de várias oleaginosas, como soja, que é a principal, e nós sabemos que a soja é usada para alimento também. E para abastecer a energia, a demanda de combustível, vai danificar o nosso solo, vai competir com o alimento. O uso de água, necessidade também de gestão nessa área. Então, eu já falei do hidrogênio verde, eu vou pular, é a promessa do futuro, né? E as iniciativas de hidrogênio verde, tem muitos, nós já temos países diversos que estão desenvolvendo estratégias nacionais já de hidrogênio, com projetos pilotos sendo implementados, o que é muito bom. Alguns países lá fora têm muito dinheiro, já estão nessa área. E aplicações em transporte já tem também o uso de célula combustível, já começa a ganhar espaço em frotas públicas e comerciais. No Brasil, o Brasil pode se tornar, inclusive, líder mundial na produção de hidrogênio verde, aproveitando o seu potencial de energia renovável, que é o maior da matriz energética. Vamos lá. E eu vou pular isso aqui, porque o horário de vocês está chegando, teve esse atraso inicial, só para a gente ter uma ideia mais do papel aqui. O gás natural é um dos derivados de petróleo, mas ele emite muito menos, ele tem também uma função positiva na questão da proteção ambiental. Tá? Tem mais uma... E ele também já tem todo vamos dizer assim, uma estrutura de funcionamento e transporte. Tem uma área muito interessante, a do gás natural, na transição. Próximo. O biometano é outro combustível também muito interessante, que ele é produzido através da decomposição de matéria orgânica. Isso é, como, por exemplo, resíduo. Então, isso também é muito positivo para o Brasil, e também a liderança em todas essas áreas.
a questão da economia circular, não é, que transformar resíduo em energia, ajuda muito a população nessa área. E a infraestrutura já é compatível com o que nós já temos, que nós já sabemos na área de gás natural, por exemplo. Próximo. Então, o Brasil ele já tem infraestrutura e logística para novos combustíveis, porque ele já saiu na frente no mundo. Ele já tem infraestrutura para produzir novos e diferentes combustíveis, biocombustíveis e que não agridam o meio ambiente, sem ter muitos impactos econômicos para fazer isso, porque ele já tem infraestrutura logística. Próximo. Tá? Então, é isso, gente. O RenovaBio, eu já falei, a questão do Acordo de Paris. Esse compromisso global que alguns países não cumprem, o Brasil é preocupado com isso e, graças a Deus, a gente não tem tido, porque o que mais nós desejamos, um país do tamanho do Brasil, ele já não, economicamente, já não está competindo mundialmente. Se ele não atender, pelo menos em termos de compromissos políticos, essas questões, ele não consegue nem apoio àquelas questões geopolíticas de que eu falei. Tá certo? Vamos lá. Então, é isso, olha, nós temos que nos preocupar com os impactos econômicos do Brasil, no futuro, escrevi errado, impactos econômicos, né, que é questão de novos empregos, inovação tecnológica, desenvolvimento de novas indústrias, mas também voltando. Mas também tem que ser uma transição justa. Tem que pensar em qualificar pessoal, dar apoio às comunidades dependentes. Por exemplo, a margem equatorial, que não dá para falar tudo, é muita coisa, é uma questão importantíssima. E melhora muito o investimento, que é nova fonte de petróleo na margem equatorial, e o Brasil é a liderança. O pesquisador Allan Kardec, pessoa colega lá da UFMA, pessoa pessoalmente que tem um conhecimento e sei da sua grande competência, está à frente do gás natural no Estado, também é o político, é o tecnocrata, vamos dizer assim, mais eficiente em termos de ações para que o petróleo seja realmente usado, explorado na margem equatorial, porque tem benefícios para a comunidade, para o desenvolvimento da área. Porque o petróleo vai existir ainda por algum tempo. Sem ele, nós não temos energia agora. Ele representa cerca de 30% da energia do mundo. Imagina se tirar isso. Nós não temos como sobreviver em muitas questões, inclusive de saúde e de vida, alimentar, porque tudo depende de dinheiro e de investimento que vem dessa energia, dessa fração do petróleo. Então, transição justa, é isso. Vamos lá. Então, o futuro tem cenários prospectivos, aumento significativo de renováveis como hidrogênio em 2030. Em 2040, a previsão é de que tenhamos uma matriz predominantemente renovável, com hidrogênio verde, já competitivo, e combustíveis sintéticos em uso comercial. Nossa, impressionante. Se tivermos isso, é incrível. Porque ter hidrogênio verde vai dar a possibilidade de ter o combustível sintético, que é aquela reação do hidrogênio com o gás carbônico que polui o meio ambiente. É evoluir e, ao mesmo tempo, neutralizar os efeitos do carbono que é emitido pelos combustíveis. Em 2050, sistema energético descarbonizado, com combustíveis fósseis restritos a aplicações bem específicas. Ou seja, petróleo pode ficar restrito a um uso tão pequeno como é agora algum combustível bom que está começando a crescer. Mais em frente. Vamos em frente. Então, gente, precisa de políticas públicas, de cooperação internacional, de educação, conscientização e investimento. Sem isso, não funciona. Mas o Brasil é competente. O Brasil realmente é competente em tudo isso. Acreditamos no Brasil. Brasil vezes mundo, os renováveis. Mais de 80% da matriz energética do mundo é de renováveis, e no Brasil, cerca de 40% de fontes de baixo carbono. Apenas. E do Brasil, e na parte de hidroeletricidade, o Brasil tem um peso muito maior na matriz, enquanto o mundo tem a participação mais modesta. Combustíveis fósseis, pulei para cá. O Brasil tem uma dependência menor do setor
elétrico, o mundo ainda representa uma parcela substancial. Então, essas visões são importantes para que a gente veja onde o Brasil está inserido nesse contexto. Próximo. Olha só. A Agência Internacional de Energia, o seu presidente, que é o Fatih Birol, em artigo do Financial Times, diz que, agora, o começo do fim do petróleo já começa. Esse é o começo. Nos próximos, acho que é uma década, a Agência Internacional projetou pela primeira vez que o consumo de combustíveis fósseis atingirá um pico em 2030 e entrará em declínio. Nós estamos em 2025. Então, dentro de uma década, nós podemos não ter mais petróleo, que é o consumo. Isso é muito importante. Não podemos ter petróleo tão significativo, vamos dizer assim. Próximo. Qual será o legado que nós deixaremos? Quando eu digo nós, eu estou incluindo a sociedade, a humanidade, as pessoas, que é representada por pessoas comuns, como eu, como nós aqui, mas é representada por pesquisadores que vão para o laboratório estudar, atrás de novas tecnologias. É também pelo governo que detém nas mãos as ações, as políticas que determinam o que o Brasil vai fazer, os investimentos para o setor, para ajudar nessa transição energética tão importante. Qual será o nosso legado? É de todos nós, da humanidade. Reflitamos. A urgência climática e os avanços tecnológicos nos impulsionam a uma transição energética inevitável e repleta de oportunidades. O futuro da energia é limpo, diversificado e resiliente. O futuro dos combustíveis está em nossas mãos. As escolhas que fazemos hoje determinarão o mundo energético de amanhã. Que possamos construir juntos um sistema energético sustentável para as próximas gerações. Essas são palavras que, humildemente, eu ensaiei, depois de estudar um pouco isso aí, para colocar aí. Eu coloquei, é isso que eu penso. Eu acredito, e passo isso a vocês, um sentimento. Não é que a gente bate o martelo que vai acontecer, mas eu posso dizer que depende de nós. Isso é resiliente, é importante e é vital. Próximo. Muito obrigada e me desculpem aí por os transtornos de hoje. Muito obrigada. Ela foi preciosa, fundamental e, de certa forma, até desconhecida para muitos nós aqui, essa perspectiva. Como uma pesquisadora de uma outra área, que é a área de cultura, mas eu acho que ela também reflete nesse cenário, eu só gostaria de fazer uma breve reflexão. A doutora Odaleia, ela é da área dos combustíveis, mas que também perpassa pelas mudanças, por essa transição energética. E, de alguma forma, assim, né? Mas o que me chamou a atenção, porque eu desconheço muito desses termos, é porque quando a gente escuta falar de transição energética, o que vem, particularmente dos pesquisadores da área, é um cenário muitas vezes sombrio e sem perspectiva. Então, quando a gente ouve uma pesquisadora da área e que diz que nós podemos e temos chances de fazer essa mudança numa perspectiva positiva e que depende de nós aqui, eu acho que é um momento encorajador e é um momento também de dizer assim, nós também podemos conseguir e continuar no nosso planeta, vendo que o que está em risco é justamente isso. Eu abro, então, agora a pergunta ao público. Quem desejaria de fazer alguma pergunta, por favor, fique à vontade. Por favor, vem aqui. Vem até aqui. Que coisa boa! Então, uma palestra que impacta é a palestra que a gente leva reflexões para casa, mas tem aqueles que dizem assim, eu não vou esperar para casa, não, vou fazer logo a minha reflexão aqui. Diga seu nome. Boa tarde, meu nome é Raíssa, e eu queria saber quais eram os efeitos colaterais do biometano, porque se ele não for armazenado de uma maneira correta, né, ele pode fazer mal, né, causar explosões
e incêndios, não é? Quando se fala de um... falta da minha alerta, né? Quando se fala de biocombustível, de energia renovável, imagina-se que tudo bonzinho não faz nada mal, só que não é prejudicial. Só que todo combustível, tudo que gera energia, participa de uma reação, tudo que é em excesso, até um remédio, se for tomar uma dose acima, prejudica a saúde. Então, claro que o biometano, por ser um biocombustível, ele vai ser muito útil, mas pode também ser prejudicial, dependendo, porque ele vai gerar também danos se você não usa corretamente. Então, nesse plano aí, a gente tem sempre que ter essa visão. A visão do biocombustível é o efeito ambiental, é nisso que se pensa. Mas, como combustível, ele continua sendo igual aos outros, de causar danos no que diz respeito a explosões, a esse tipo de coisa. Nada, querida. Então, pelo adiantar da hora, eu agradeço a oportunidade e eu vou passar para que a doutora Aldaléa faça o encerramento dessa sessão, como diretora da Casa de Cultura Professor Galeno, mas também como membro da Academia Barra Cordense de Letras. Por favor. Então, caríssimos, eu mais uma vez gostaria de agradecer. Foi uma honra para mim falar para jovens estudantes que são o futuro não só da humanidade, mas pensando também aqui como um todo, mas o futuro do Brasil, o futuro da nossa Barra do Corda. Eu tenho certeza que a visão de um jovem, quando ele deseja, tem até aptidões e interesses e inspiração, pode até ter muito significado ouvir, conhecer um pouco sobre assuntos que não é do cotidiano de vocês. Fiquei muito feliz por saber que esse tema não tinha sido discutido ainda na cidade por ninguém. Eu não sou especialista em transição energética, como eu disse, mas, com certeza, trabalho um pouco ainda com a área de petróleo e biocombustíveis e, claro, que o assunto, até porque biocombustível tem a ver com a transição energética, é importante para mim também. Então, eu queria dizer que eu estou aqui representando, mais uma vez, a Casa de Cultura Professor Galeno, portanto, agradeço, em nome da nossa instituição, a recepção por essa casa pela nossa presidente Tâmara Pinto. Foi maravilhoso, além de agradecer vocês. E queria dizer que me sinto muito honrada de ter participado desse evento do Instituto Brasileiro de Museus, onde o tema foi o futuro dos museus em comunidade de transição, na 23ª Semana Nacional de Museus. Queria fazer um agradecimento especial, já fiz à Escola Pio XI, à Academia de Letras, mas à Unicentro, a professora Síria é da Unicentro, é uma instituição de ensino superior de Barra do Corda, que muito tem contribuído com a Casa de Cultura Professor Galeno. E o governo federal, porque nos permite interagir e participar desse processo tão importante de reflexão nacional.